vida da tua filha, que já é abençoada. Entregar nas tuas mãos, Pai, essa aula. Direciona o seu falar. Direciona, Senhor, em nome de Jesus. Faz ela lembrar, Senhor, de tudo aquilo que ela leu, de tudo aquilo que ela estudou. Mas, acima de tudo, faça a sua vontade, Espírito Santo. Nos ensine, nos exorte e nos abençoe através da vida da tua filha. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Glória a Deus. Pastor, eu posso fazer um desafio com a galera aqui? Eu sei que nós já estamos engajados, já estamos caminhando. Só que eu queria te convidar. Você que já veio cedo, amém, continue fazendo isso. Você que atrasou um pouquinho, eu te convido a vir um pouquinho mais cedo, tá? Às 7h30 a gente inicia a torre de oração. Faça um esforço, chegue um pouquinho mais cedo, para nós começarmos aí a engajar toda a obra, toda a igreja que somos, né? A atrair o pessoal a orar, em nome de Jesus. Você, principalmente você, oficial, faça um esforcinho, chegue um pouquinho mais cedo, em nome de Jesus. Nós precisamos de você. Nós dependemos de você para que essa obra cresça cada vez mais. Olha onde nós estamos, em Portugal já. Acredite na missão. Já que você não... Pastor, olha, eu sou limitado na área financeira por enquanto. Eu sou limitado por enquanto. Né? Mas você consegue orar pela missão? Consigo. Então, em nome de Jesus. Você consegue trabalhar em prol da missão? Consigo. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? A pastora Josi está com a oportunidade. Ligou aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu sempre me atrapalho com esse microfone. Pai do Senhor, gente. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor por mais um dia, pela tua vida, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui, pela sua família, sua casa. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio também, que está aqui, né? E isso me deixa bem mais tranquila. O pastor Antônio aqui na primeira fileira, né? Eu fico assim bem mais tranquila. Amém, glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um dos pastores, líderes, obreiros, cooperadores da casa do Senhor. Amém? Vamos falar sobre, o tema é o fluir do Espírito Santo. Amém? Mas, aleluia, Jesus, para a gente falar sobre o fluir do Espírito Santo, vamos primeiro saber quem é o Espírito Santo. Amém? Vamos começar por aí? Vamos começar pelo começo? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu marquei aqui, queridos, aleluia, Jesus. Eu peguei essa apostila aqui, que a gente estudou para a sabatina, na ordenação e reconhecimento de pastores. Pastora, mas eu pensei que a senhora ia trazer algo novo. Queridos, eu não sei falar nada de mim. E também não tenho nada de mim para falar. E nada de mim vai servir para você. Né? Então, eu usei para estudar essa apostila aqui. Mas foi a senhora que elaborou? Não, queridos. Aqui foi gente grande que elaborou isso aqui, viu? Foi gente de gabarito, viu? Amém? Glória a Deus. Então, aleluia, Jesus. Oi, gente, eu pedi para descer para cá, porque eu sou meio atrapalhada e já comecei, já ia derrubando isso aqui. Vou tomar um pouco dessa água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, queridos. Vamos falar a respeito, aleluia, Jesus, sobre o nosso melhor amigo. Assim como eu falei no vídeo. O nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui, aleluia, Jesus, nós vamos iniciar. Eu vou ler essa pequena introdução, tá, queridos? E depois a gente vai usar mais as bases bíblicas. Amém? Glória a Deus, porque eu quero que você entenda. Porque às vezes os cultos, né, a gente já ouviu falar sobre tudo isso nos cultos e a gente sempre ouve. Mas os cultos são bem corridos, né? Às vezes a gente ouve e a gente não consegue absorver tudo. E às vezes a gente deixa até de absorver o mais importante, porque a gente também fica distraído, né? Na hora do culto a gente costuma se distrair, quem entra, quem sai, a roupa que entra, a roupa que tá, né? O cabelo, se maquiou. E aqui você tem a oportunidade de absorver tudo, amém? Porque todo mundo está aqui, eu acho que da mesma forma que acordou, veio, né?
Pelo menos foi assim comigo. O Cleber colocou um boné ali para tapear um pouco, mas a gente sabe como é que é, né? Glória a Deus, amém? Eu vou, aleluia Jesus, ler uma pequena introdução aqui, só para que a gente venha poder entender melhor a definição da pessoa do Espírito Santo. Pastora, quem é o Espírito Santo? Que eu ouço tanto falar nos cultos, nas ministrações, que ele é uma pessoa, mas eu ainda não entendi, eu ainda não compreendi. Até porque a gente vem, aleluia Jesus, eu não sei você, mas eu venho, né, de uma cultura, de uma religião. Eu nasci no catolicismo, né, e a gente frequentava, né, às vezes ali os domingos, a igreja, né? E eu particularmente nunca tinha ouvido falar acerca do Espírito Santo. Sempre Deus, às vezes Jesus, mas lá nunca eu ouvi falar acerca do Espírito Santo. Eu não sei se você também veio de lá e se aconteceu isso com você. Eu estou falando de uma experiência minha, né? A gente ouvia falar de Deus, às vezes de Jesus, mas nunca do Espírito Santo. E aqui, aleluia Jesus, a gente teve essa oportunidade. O pastor Antônio, ele sempre enfatiza bem o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Trabalha conjuntamente com as outras pessoas na criação original. Inspirou homens para escreverem a Bíblia. Iluminou e ilumina outros para entendê-la. Capacita, revestindo de poder para a realização da obra de Deus. Ele orienta, dirige a igreja hoje no mundo. Ele age convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Esse é a pessoa do Espírito Santo. Agiu juntamente com Deus na criação de tudo. E hoje ele age no nosso meio, em nós, nos convencendo acerca de tudo aquilo que precisamos aprender e sermos convencidos. Amém? Se o Espírito Santo é uma pessoa, conforme a definição anterior, quais as provas na Bíblia? Pastora, mas se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu posso ter a certeza? Porque a senhora está me falando, mas como que a senhora pode me provar que o Espírito Santo, ele é realmente uma pessoa e que ele atua em nós como uma pessoa que fala, que vê, que tem vontades? Vamos lá? Aqui tem muitas passagens bíblicas. Aleluia, Jesus. Mas eu peguei apenas algumas, poucas, tá? Por causa do horário. Né? Mas eu sei que você, queridos, está afiado. O pessoal daqui da Batista da Fé é afiado na Bíblia. Eu vou... Quem gritou aleluia aí? Glória a Deus. Eu vou fazer um desafio agora, só para a gente quebrar um pouco do gelo. E eu estou muito nervosa, eu não sei você. Mas eu estou muito nervosa. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Só você que está com Bíblia, né, e que é afiado na Bíblia, vou pedir para você abrir a Bíblia no Salmo de número 151. Bem rápido. 151. Não tem? Ah, não. Ah, não tem. Tá vendo? O povo está afiado. Não tem Salmo 151, né? Número 151, só até o 150. Verdade, é verdade. Vamos lá, então. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, aleluia Jesus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o versículo 10 e 11. Pastora, esse Espírito Santo, como ele age? Como você pode me provar? O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é conhecimento. Ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele conhece as mais profundas das nossas intenções. Ele conhece os nossos pensamentos e intenções.
Eu marquei aqui na Bíblia também, mas eu nunca acho. Mas se alguém achar aí para mim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo ele está nos falando a respeito de Jesus, que nos foi revelado através do Espírito Santo. Nos versículos anteriores, eles vêm falando que os mestres, que os doutores, que os entendidos, né? Eles não souberam reconhecer Jesus. Jesus, ele veio, mas a grande maioria daqueles que se achavam estudados, aqueles que se achavam entendidos, que estudavam nas melhores escolas, que tinham as melhores posições, que tinham os melhores diplomas, eles não puderam reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. Aí aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas a nós, aleluia Jesus, na grande maioria humildes e na grande maioria desprezados e desacreditados por não terem, aleluia Jesus, um diploma, ou por não terem uma condição social elevada, ou por não ter estudado em uma boa escola, que não era o caso do apóstolo Paulo, mas ali na grande maioria ele disse, mas a nós aprouve o Espírito Santo revelar a pessoa de Jesus Cristo. Então todos nós, aleluia Jesus, podemos conhecer e podemos sentir e ter a certeza do que Jesus fez e de quem Ele é e o que Ele opera em nós através do Espírito Santo, mesmo sendo indouto, mesmo sendo iletrado, mesmo sendo ignorante, aleluia Jesus, acerca de não saber. Muitas pessoas, por exemplo, Paulo, por exemplo, João e Pedro, né? Eles não sabiam nem ler, queridos. Eles foram chamados pelas autoridades naquela época de ignorantes, sabe, a palavra indouto, aleluia Jesus, ela significa, quando aquelas autoridades chamaram, mas quem são esses dois? Quando Pedro e João foram colocados diante das autoridades para, né, explicar o que estavam fazendo, aquilo, eles anunciando a obra, e eles faziam grandes milagres, e eles foram levados, presos diante das autoridades. E as autoridades disseram, mas quem são esses homens? Eles não sabem nem ler, nem escrever, eles são indoutos, eles são os idiotas. Quem são esses homens? Mas uma coisa nós reconhecemos, que eles falam com autoridade e conhecimento. Então, conhecimento a gente se adquire na escola, com os livros. Agora, autoridade e poder, queridos, só na escola do Espírito Santo. Aqueles homens, aqueles mestres, aqueles doutores, eles chamaram aqueles servos de idiotas, de indoutos, de iletrados, de analfabetos, de ignorantes. Mas eles tiveram que reconhecer diante de todos que uma coisa eles tinham: autoridade e poder no que falavam. Aleluia, Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Não importa. Às vezes você não sabe nem ler. Porque tem gente que estuda muito, ela adquire um diploma e ela se acha melhor do que os outros por isso. Mas eu quero te dizer que conhecimento humano a gente adquire a hora que a gente, é só entrar, estudar. Mas poder e autoridade na palavra, no que fala, unção do Espírito Santo, é só o Espírito Santo mesmo quem faz em nós. 1 Coríntios capítulo 2 já foi, né? Então, aleluia Jesus, abram também, pode colocar aqui, queridos, para você saber. Então, o Espírito Santo, ele conhece, ele sonda nossa mente, o nosso íntimo. Você pode pensar o que você quiser, queridos. O mais íntimo do seu pensamento. O Espírito Santo sabe exatamente o que você pensa. O Espírito Santo sabe exatamente o que você passa. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Para você ver como o Espírito Santo também ele fala. Porque tem pessoas que dizem assim: pastora, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Será que é ele que não fala?
Porque você mesmo, as pessoas mesmo, elas confessam com suas bocas, eu não consigo ouvir. Ou seja, não é o Espírito Santo que não fala, é você que não consegue ouvir por algum motivo. Mas ele fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, está vendo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz à igreja. Ele fala ou não fala? Então, por que às vezes nós não conseguimos ouvir? Porque às vezes nós estamos distraídos com tantas vozes, são tantas as opiniões, são tantas as informações. E quando eu trouxe isso aqui para você, queridos, eu não quero que você absolva isso apenas a título de informação. Porque eu sei que muitos aqui já sabem melhor do que eu a respeito disso. Mas que você receba como poder na sua vida. Que você receba como uma instrução do próprio Espírito Santo falando na sua vida. O Espírito Santo, ele fala ou não fala? Fala. Vamos também, aleluia, Jesus, lá no livro de Neemias, capítulo 9. Você vai entender, aleluia, Jesus, que o Espírito Santo também, ele ensina. É o que mais a gente ouve quando as pessoas vêm nos procurar. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude, porém eu não sei o que fazer. Aí ele procura um líder, ele procura, né, o seu discipulador, e não é errado você fazer isso. Não é errado. Mas quem vai te dar a direção precisa do que você necessita fazer é o próprio Espírito Santo. O teu líder, o teu discipulador, ele pode até te mostrar ali o início do caminho. Vai por aqui, entra por aqui. Mas quem vai te guiar pelo percorrer do caminho, até que você chegue lá aonde você deseja, é o Espírito Santo. Porque o teu líder, o teu pastor, o teu discipulador não vai estar com você 24 horas. E você vai precisar tomar decisões durante todas as 24 horas do seu dia. E quem vai fazer isso? Quem vai me ensinar a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Neemias capítulo 9, versículo 20, por favor, queridos. Aleluia, Jesus. É só para você ver, queridos, por que eu trouxe essas bases aqui? Para você ver que você não está só. Que você tem alguém que fala, e que ensina, e que dirige. E que você não precisa estar 24 horas com o telefone ligando ou esperando uma mensagem de alguém para dizer o que você tem que fazer. Você tem que aprender a ser guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Neemias está aqui falando a respeito daquele povo que o Senhor tirou do Egito e conduziu eles pelo deserto. Gente, no deserto não tem estrada, não tem rodovia, não tem caminho, não tem vereda. No deserto é só areia. Para onde você olha? Eu sei que você nunca teve num deserto, eu também não, mas eu já vi na TV e você também. Não tem caminho no deserto, gente. Para onde você olha é areia. Aquela imensidão, sobe, desce, sobe, aquele sol escaldante. Mas aqui Neemias, ele disse que o bom Espírito guiou aquele povo pelo deserto, aonde não havia caminho, aonde não havia rodovia, aonde não havia placa, aonde não havia sinal. O Espírito Santo guiou aquele povo. Quando você sai de carro aí, você vai para o interior, quem você vai pegar as rodovias, você pega e vai lá as placas, ali dirigindo, ali guiando. No deserto tinha isso? Não, meu filho. Não tinha GPS, não tinha... Como é o nome daqueles aplicativos lá que
o ex, não tinha nada disso. O ex era o Espírito Santo. O MEPS era o Espírito Santo daquele povo. E como que aquele povo era guiado por alguém que eles não estavam vendo? Ouvindo e sentindo. Ouvindo e sentindo. O Espírito Santo guiava eles por um caminho onde não tinha estrada. E muitas das vezes é assim que a gente se encontra. É porque a gente, o crente, ele fala muito de deserto, não é? Estou no deserto, tô deserto. Quando ele fala do deserto da vida dele, é exatamente isso. É porque o deserto, ele é árido, muito quente. Não tem caminho, não tem água, não tem lanchonete, não tem uma casa para você pedir um copo d'água. E você só vê imenso, você não vê nada, só areia. Pastora, eu estou num deserto. Quando você diz eu estou no deserto, você está definindo a sua vida. Pastor, eu não sei a direção que tomar, eu não estou vendo nada na minha frente. Eu não tenho aonde me abrigar. E no deserto também, ninguém quer ir para o deserto com você. Se você chama para ir para a praia, se você chama para ir para o shopping, todo mundo vai. Mas chama para ir para o deserto, para ver se alguém vai. Tá vendo? É, sim. O Caio, eu digo que ele vai ser biólogo, porque ele gosta muito de animal, né? Mas ele tem medo de borboleta, daquelas borboletas que pousam assim no teto. Mariposa, isso, mariposa. Sim, o pastor Antônio está dizendo que no deserto só tem 2 animalzinhos. Quem gosta de animalzinho pode. Aqueles animalzinhos que a gente brinca, põe na mão, né? Bota para dormir com a gente. Que animais são esses? Escorpião e serpente. Mas agora nós temos esse poder. Você sabe que quando o povo estava atravessando o deserto, muitos mesmo morreram. Por quê? Porque foram picados por cobra e por escorpiões. Mas agora, na nova aliança, o Senhor Jesus, ele nos deu uma garantia. Que você pode pisar em cobra e em escorpiões. E eles não te fará dano algum. Claro que Jesus, ele estava falando isso no mundo espiritual. Você não vai chegar em uma cobra venenosa e pisar. Mas essa cobra, aleluia, Jesus, esses escorpiões, o Senhor, ele estava ali explicando e representa as lutas, as dificuldades do dia a dia, ou o próprio inimigo, o adversário das nossas almas. Ele não tem poder nenhum contra as nossas vidas. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. No livro de João 14, versículo 26, também vai falar a respeito do ensinamento que o Espírito Santo nos dá. Do direcionamento que o Espírito Santo nos dá. Olha só o que foi que Jesus disse. Aqui já é Jesus falando para os seus discípulos. O próprio Jesus, ele falando para os seus discípulos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Aqui o Espírito Santo, aqui Jesus, ele está dizendo, quando eu for, se eu for, não fiquem tristes. Porque os discípulos, Jesus, ele já estava falando a respeito da sua partida, e os discípulos ficaram tristes. Poxa vida, né? Vamos ficar só. E agora? Quem vai nos guiar? Quem vai nos direcionar? Aí Jesus, ele disse, mas vocês não precisam ficar tristes. Porque se eu for, o outro virá. Aliás, se eu for, o outro virá. Ou seja, o mesmo. A mesma pessoa. Com a mesma essência. Se eu pegar, é porque eu não trouxe, mas eu tinha até separado lá para trazer, mas eu esqueci. Eu peguei 2 canetas Bic. Uma preta e uma azul. Só que você olhando, quando você tira a tampinha preta e azul, você olhando só as canetas, se você olha assim, uma é preta, a outra é azul. Mas como é a mesma marca e o mesmo formato, o mesmo tamanho, você não consegue discernir qual é a preta e a azul.
né? Eu não sei se você tem caneta preta e azul, Bic aí, uma Bic, que elas são padrão. E o Espírito Santo falando comigo, e eu estudando, anotando algumas coisas com aquelas duas canetas, e o Espírito Santo falou comigo, olha, você pode usar esse exemplo. Quando você pegar as duas canetas e você olha assim, você não consegue ter, a vermelha dá para ver. E é até pela tinta, mas a preta não dá. Quem tem uma caneta preta Bic? Foi buscar uma caneta. E o Espírito Santo falando comigo, tá vendo? Quando você coloca as duas, deixa eu chegar. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Tá vendo? Que não estamos só. Que nós podemos, aleluia, Jesus, e nós temos alguém que nos ensina a respeito de todas as coisas. Não são a respeito de algumas coisas apenas, queridos. São a respeito de todas as coisas. Pastora, mas em qualquer área da minha vida, seja no relacionamento, seja na empresa, na escola, com a família, no casamento, com os filhos. Jesus, ele disse, a respeito de todas as coisas, o Espírito Santo te ensinará e te guiará. Gente, não fica olhando assim para o pastor. Você sabe que às vezes eu percebo quando tem alguém ministrando aqui, o pastor está ali, e a igreja, o ministrante aqui ministrando, e quando o ministro ministra alguma coisa assim, que a igreja olha para o pastor. Tipo assim, será que o pastor está concordando com isso? O que será que... Gente, isso é... às vezes, eu percebo, eu fico assim, eu digo, meu Deus, é muito ruim quando isso acontece. Vou beber mais uma aguinha, que estou nervosa de novo. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, me dá graça. E aí, a igreja, acho que o pastor Antônio, né, é o termômetro da igreja. A igreja olha para o pastor, né, querendo saber qual a expressão do pastor, o que ele está achando. Eu fico, gente, meu Deus. Imagina, quando eu estou ministrando, gente, eu procuro não observar isso, porque isso iria me travar de uma vez. Tá vendo? Ministrou sobre isso aqui, ó, para o pessoal que foi ser ordenado. Imagina se é fácil para mim ministrar aqui, né? Não é fácil. Pastor, se faltar alguma coisa, se eu errar, o Senhor me fala, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando der o tempo, pessoal, também vocês me avisem, por favor, porque eu costumo passar do tempo. Ninguém achou a caneta preta Bic? Achou? Uma glória. Ah, mas não é Bic. Não. Tem que ser a Bic, irmão. Tem que ser. Mas na próxima aula... Fique em paz, minha irmã. Fique em paz. Na próxima aula eu trago e eu mostro para vocês o exemplo. Amém? Mas o Espírito Santo, quando Jesus ele fala, o outro virá, ou seja, o mesmo. Aí Jesus ele diz, e esse ficará com vocês para sempre. Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos, eu não posso ficar com vocês para sempre. Mas o que virá, se eu for, virá um que ficará com vocês para sempre. Oh, glória. Era hoje que tinha que ser dado esse exemplo mesmo. Vou só tapar aqui a tampinha delas. Vocês conseguem discernir qual a preta e qual a azul? Nem eu consigo. A mesma marca, o mesmo formato, o mesmo tamanho. Porém, você só consegue discernir quando você risca. Você sabe, aqui é a preta, aqui é a azul. Você só consegue discernir quando você risca, começa a escrever com elas. Assim é Jesus, Deus e o Espírito Santo. A mesma pessoa, porém, com a mesma pessoa, a mesma essência, porém com um agir diferente em cada um de nós. A mesma pessoa,
a mesma essência, porém com uma tarefa a fazer em nós, em cada um de nós, diferente. Deus, nós sabemos que foi aquele que criou todas as coisas, não é verdade? Jesus foi aquele que nos ensinou a respeito de todas as coisas e fez o maior dos sacrifícios, que foi dar a sua própria vida por mim e por você, pela nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados. Pastora, mas por que se Jesus morreu por todos, porque nem todos serão salvos? Porque o próprio Jesus, ele fala do céu e fala muito do inferno. Então, a gente tem a igreja dos dias de hoje, tem a mania de achar que não existe inferno, gente. Não existe diabo. Diabo. Eu falei bem nordestino agora, né? Não existe pecado. Mas se não existe inferno, se não existe o diabo, e se não existe o pecado, o que Jesus veio fazer, gente? Se não existe pecado, por que Jesus ele é chamado de Salvador? Se não tínhamos nada para que fôssemos salvos, Jesus veio fazer o quê? Salvar quem? De quê? Se não existe inferno, se não existe diabo, Jesus veio salvar quem de quê? Então, gente, para com essa mania de dizer que é só glória a Deus e aleluia, e é só glória a Deus e aleluia, mas a gente tem que... Tá entendendo? Se não existe inferno, se não existe diabo e se não existe pecado, todo mundo morre e vai para o céu, independente das suas práticas, o que Jesus veio fazer? Então, você lembre e grave bem isso. Que existe o inferno, ele não foi preparado para nós. O pastor Antônio sempre fala. E o próprio Jesus falou que o inferno, ele existe. Ele não foi preparado para nenhum de nós. Ele não foi preparado para nós. Então, você vai para lá se você for bobo. O inferno, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Não foi preparado para nós. Por isso que Jesus, ele veio e ele disse, e ele fez o que ele tinha que fazer, para nos dar a oportunidade de não irmos para lá. Porque já estávamos automaticamente, depois do pecado de Adão, da queda de Adão, todos condenados ao inferno. Jesus, ele veio para isso, para morrer por nós, pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Para que não fôssemos para o inferno, para que fôssemos livres do pecado. João 26, amém? Glória a Deus. Agora, para que você entenda, aleluia, Jesus, que uma vez que Jesus ele veio, ele fez o sacrifício, ele derramou sobre toda a igreja o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, ele habita agora numa posição de comando. Agora não sou eu, uma vez que eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo, agora ele vai agir em você, atuar em você numa posição de comando. Eu não vivo mais pela minha própria vontade. Eu não posso mais viver pela minha própria vontade. Não posso. Ele age também como comando. Isso nós vamos ver, aleluia, Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Está vendo? Paulo e seus companheiros, eles agiam, uma vez que eles entenderam que o Espírito Santo estava neles, ali, e em uma posição de comando, eles entenderam.
Paulo, a Bíblia diz que ele foi para uma determinada região e ele pretendia pregar nessa região. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de pregar naquela região. Paulo, ele foi na intenção de pregar naquela região. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo disse: não vai pregar aqui não. Quero você em outro lugar. Está vendo que o Espírito Santo ele fala em comando? Quando você quer fazer uma coisa e o Espírito Santo diz: não, assim não, quero que você faça de outra forma. Não, essa roupa não, quero que você vista outra. Não, falar isso não, fala outra coisa. Não, eu falo o que eu quero, que eu tenho vontade. Então o Espírito Santo não comanda a sua vida. E particularmente, queridos, eu acho que o Espírito Santo, ele não habita onde ele não dá ordens. Porque ele vai falar assim: se eu estou nessa pessoa, se ela não obedece às minhas ordens, então vai ser como? Eu que vou obedecer a dela? Porque quando você está em um lugar, em uma empresa, em um lugar, em qualquer lugar, ou você manda ou você é mandado. Quando você está em um lugar, queridos, ou você manda ou você é mandado. Não é verdade? Então, o Espírito Santo está em mim. Aí o Espírito Santo diz: Josi, faça isso. Fale aquilo dessa forma. Vista isso. Eu não, vou fazer a minha vontade. E o Espírito Santo diz: espera aí. Então você vai fazer a sua vontade agora. E daqui a pouco você vai estar querendo que eu também faça a sua vontade. Fica ou não? Fica não. Fica não, queridos. Não fica. O Espírito Santo, ele só fica em um lugar, ele só fica em uma pessoa, aonde ele tem liberdade para falar e para agir conforme a palavra dele. Gente, quando der a hora, vocês podem me avisar, tá? Que eu não... Paz, amém? Graça e paz, amém? Eu pedi à pastora aqui uma palhinha nessa parte, que nós deparamos muito, nós discipuladores, líderes de célula, introdutores e por aí vai. Até chegar à minha posição de servo, nós líderes, auxiliares de célula, introdutores, obreiro, corpo diaconal, evangelistas. Olha que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Olha lá. De ministrar em um lugar, em um determinado lugar. Nós deparamos, pastores, muito com situações de pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu posso fazer uma campanha na igreja Jesus está voltando? Ó, gente, eu não sei se tem esse ministério, tá? Isso aí tem. Opa, pastor, Jesus foi ali e já está chegando. Eu posso fazer ali, lá ou acolá? Nome figurativo aí, tá? Placa figurativa. Se a gente fala um não, a pessoa já entende de outra maneira. Como é que eu vou congregar numa igreja que eu não tenho liberdade, tá vendo? Por isso que eu não gosto de falar com os líderes onde eu vou. E a Bíblia diz assim: não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. A pastora está sendo muito feliz nesse ensinamento, por isso que eu pedi essa palhinha. E aí a pessoa: mas o que tem? Eu vou fazer uma campanha, é melhor estar lá do que estar em outro lugar. Acontecia isso muito antes da visão celular que nós trabalhamos, nós somos a igreja em célula. Acontecia muito isso. Aquele crente plantado no jarro, diferente do crente do Salmo 1. O crente do Salmo 1 é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ah, meu irmão, você arrancar uma árvore plantada, um eucalipto grande, uma árvore mesmo grande, frondosa, frutífera,
É complicado. Agora o jarro você pega ele e muda de lugar com facilidade. Então tem um trabalho ali, acolá. A pessoa vai fazendo igual beija-flor, vai beijando um monte de flor, vai visitando. Ele é um crente visitante. Nada contra os itinerantes, que nós temos um combinado, um acordo ministerial, tá? Mas um crente beija-flor. Segunda-feira ele está numa igreja tal, depois na outra igreja, na terça, na quinta, e vai ele. Sem paradeiro. E a Bíblia mostra-nos. Imagina Paulo não conhecendo as determinações do Divino Espírito Santo. Imagina ele dizendo: esse espírito aí é o diabo. Olha a blasfêmia que ele estaria cometendo, atribuindo ao Divino Espírito Santo, atribuindo a Satanás as obras efetuadas pelo Divino Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Muito cuidado com essas desobediências, com esse tipo de meia obediência, aspas, de meia obediência, que é uma desobediência completa. Não, o que tem? Não, porque ali tem um trabalho muito bom, ali acontece assim, assim, assim. E alguns vão lá, depois que você está orando um ano para ele aqui, aí ele chega lá, na semana que ele chega e participa da campanha, é liberada a bênção que ele estava pedindo um ano aqui. Sabe o que já aconteceu com experiência vivida, servindo o Senhor, pelo menos mais de 35 anos no ministério pastoral? Não é que a pessoa atribui o tempo inteiro que você orou por ele, intercedeu, clamou a noite toda, clamou por aquela pessoa, fez voto, fez propósito para aquela pessoa conquistar, mas um dia ou uma semana que ela foi naquele determinado lugar, a bênção foi liberada porque ele foi ali. Olha que confusão na cabeça dessa pessoa. E a Bíblia diz assim: não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Na empresa ele não faz isso. Se ele trabalha na Volks, ele não quer, não, semana que vem eu vou trabalhar na Mercedes, tá? É montadora, não tem nada a ver. Quando a igreja, ele acha que Deus é um Deus de indecência e desordem. Mas a palavra nos mostra que Deus é um Deus de decência e ordem. Então tenhamos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso aí. Amém. Tá vendo, queridos? Temos que agir, aleluia, Jesus, sobre o comando do Espírito Santo. Mais na frente, Paulo, ele diz que, a Bíblia ela diz que Paulo, ele deseja pregar em um determinado lugar, o Espírito Santo não deixa, e aí ele deseja também ir para outro determinado lugar, sair dali. Paulo pensou, então se o Espírito Santo não está querendo que a gente ministre aqui, que a gente pregue aqui, então vamos para tal lugar. Aí o Espírito Santo também falou, vai não. Para tal lugar também não, Paulo. Para esse lugar onde você está querendo, também não é para você ir, não. E Paulo, ele era tão sensível ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dizia, não fale, Paulo, Paulo não falava. Quando o Espírito Santo dizia, não vá, Paulo, Paulo não ia. Quando o Espírito Santo dizia, não faça, Paulo, Paulo não fazia. Por isso que nós vemos o ministério de Paulo, um ministério, eu sou suspeita em falar do apóstolo Paulo, mas um ministério assim tão bem sucedido, tão mais excelente, eu acho que até mesmo mais do que dos apóstolos que conviveram com Jesus. Paulo, ele não conviveu com Jesus. Ele não teve a oportunidade de andar com Jesus, de aprender com Jesus. Mas é um ministério tão excelente, o ministério de Paulo, que se sobressai sobre o ministério daqueles que andaram com Jesus, que conversaram, que viram Jesus fazer, falar. Mas como assim, pastora? Se ele não viu Jesus, se ele não andou com Jesus, se ele não aprendeu com Jesus, como? De quem que ele aprendeu?
De quem que Paulo aprendeu, queridos? Espírito Santo. Quando Paulo se converteu, ele teve um encontro com Jesus. Jesus, ele já tinha morrido, ele tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tudo o que estava para fazer, tinha para fazer. Paulo, ele era um fariseu, ele era um perseguidor de crentes. Enquanto Jesus pregava e andava ali com seus discípulos, naquele mesmo tempo, Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Naquele meio tempo. Paulo, ele só veio se converter depois que Jesus morreu. A Bíblia diz que em uma visão, o próprio Jesus apareceu para Paulo e teve um encontro com ele. Paulo, ele não andou com Jesus, ele não teve a oportunidade de aprender com Jesus. Então, Paulo, ele aprendeu com o próprio Espírito Santo que recebeu de Jesus depois da sua conversão. Por isso que Jesus, ele disse, se eu for, o outro virá, e esse ensinará vocês a respeito de todas as coisas e estará com vocês para sempre. Você acha que Paulo não estava incluso ali? Eu acho que Jesus, ele já estava pensando em Paulo. Jesus, ele estava pensando, tem alguém que persegue os crentes, tem alguém que persegue vocês, que ele não vai ter a oportunidade de andar comigo aqui, de aprender comigo aqui. Mas quando eu for e o meu espírito vier, vai ter um encontro com esse cara. Ele vai se converter. E no meu nome ele vai ganhar muitas vidas. Foi o que aconteceu com Paulo. Sabia? Paulo não andou com Jesus não, gente. Mas eu acho o ministério dele tão lindo. Mas ele fala assim, certa vez, não sei se em espírito ou fora do espírito, um certo homem, além de tudo, Paulo era modesto, queridos. Um certo homem, Paulo, ele estava falando dele mesmo, foi ele que foi arrebatado ao terceiro céu. Você sabe onde fica o terceiro céu? Nós sabemos que existem 3 céus, o primeiro, o segundo e o terceiro. O céu, esse natural que a gente vê, as nuvens, a chuva caindo, o sol, as estrelas, né? Primeiro céu, é isso que a gente pode ver, enxergar olho nu. Segundo céu é onde existe os espíritos, onde estão as potestades, os principados, os anjos, os espíritos das trevas, os anjos de Deus. E o terceiro céu, aonde está o próprio, aonde está o trono do próprio. Paulo diz, certa vez, um certo homem foi elevado, não sei se no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu. E lá, aí ele continua dizendo, e lá ele recebeu instruções e visões de coisas que não são lícitas eu falar para vocês agora, porque vocês não vão entender. São coisas tão maravilhosas, extraordinárias e grandiosas, que o nosso entendimento, o que Paulo recebeu no céu, o que Paulo viu no céu, são coisas que a nossa mente, a nossa capacidade humana não pode suportar. Era isso que Paulo estava dizendo. Se eu falar tudo o que eu vi e ouvi, vocês não vão entender ainda. Vocês não vão compreender ainda. Aqui essa versão fala o paraíso, né? Mas tem algumas versões que falam o terceiro céu. Não é verdade? Né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Indizíveis. Eu não sabia nem que existia essa palavra. Sim, indizíveis. O pastor Antônio está dizendo que coisas indizíveis são coisas ao contrário daquelas que são ditas. Paulo, ele disse indizíveis. Paulo, ele disse, primeiro, que vocês não podem compreender. Segundo, que nem eu consigo expressar o que eu vi, que eu ouvi lá. Diferente, inefáveis. Essa é mais fácil de entender. Inefáveis. Né? Inefáveis. É melhor falar até em línguas. O pessoal aí que é estudado, já fez faculdade, quem terminou terceiro ano, sabe o significado dessa palavra? O terceiro ano do ensino médio?
Eu só fiz o 3º ano do ensino médio. Não sei, não. Mas eu posso imaginar. Coisas indizíveis. Eu não sabia nem que existia essa palavra, gente. Indizíveis. Que ao homem não é permitido falar. Está vendo? Ou seja, tudo que os apóstolos receberam de Jesus, eles conseguiram expressar e falar, passar para o outro. Tudo o que os apóstolos eles receberam de Jesus, eles conseguiam expressar para que os outros entendessem. Mas o que Paulo recebeu lá no 3º céu, ele disse: isso vocês não podem suportar. São coisas inefáveis, indizíveis. Nem eu mesmo consigo explicar. Pastora, um detalhe tão forte dentro dessa parte do ensinamento aí. Olha lá, inefáveis. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Inefáveis. Dentro desse ponto citado pela pastora aí, eu tenho uma imagem assim da ideia física do apóstolo Paulo, mediante a alguns estudos, eruditos estudiosos afirmam. Caio, fica em pé ali perto da tua mãe, rapidinho. Pense. O Caio é rápido igual eu, tá? Isso, pense num homem pouco mais alto do que... Ele puxou a minha, rápido talvez, olha aí, da sua altura, pastora, que é quase a altura do seu filho, e sem aparência. Paulo, embora era poliglota, embora naquela época poliglota, segundo estudiosos, ele falava 9 idiomas. Imagine só, fariseu, conforme você citou aí, uma classe proeminente, de grande influência governamental, dupla cidadania, e tanto ele era judeu, como era cidadão romano. Quando os caras bateu nele lá, ele falou: peraí, não é assim que a banda toca, não. Vocês estão pensando que eu vim para cá puxando a cachorrinha pelo queixo e pedindo bênção a todos vocês? Está pensando que é assim? Eu sou cidadão romano também. Eu quero ser julgado nos tribunais, tanto romano quanto judeu. Peraí, não é assim não. Que negócio é esse? É por isso que nós estamos enviamos e vamos enviar mais para outros países, e não vamos chegar lá puxando a cachorrinha pelo queixo e pedindo bênção a todo mundo que encontra na esquina. Bênção, posso pregar aqui, posso orar aqui no banheiro? Não, senhor. Estava na casa de uma advogada ontem. Amém? Ou melhor, estava no escritório de uma advogada ontem. Você vê como é que as coisas andam. Por isso que eu tenho que trazer isso aqui, pastora, que é muito importante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, rapidinho, para mim não cortar a linha da pastora ali. Porque bem vedes, dá uma olhada, Paulo está dizendo assim: porque bem vedes, dá uma olhada, irmãos, a vossa vocação. Entre vocês aqui, entre nós aqui, dá uma olhada, que não são muitos os sábios, segundo a carne. A pastora introduziu o ensino falando isso aqui. Nem todo mundo aqui é capacitado, estudou, fez tantas faculdades, mas a diferença se tange aí. Olha, ele mesmo falando, embora ele era um camarada que escreveu 13 dos 27 livros. Não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Agora a referência que pega ele direto, vai lá. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, desprezíveis ou perecíveis, em outra tradução, e as que não são, para aniquilar, para diminuir, para humilhar, para jogar para baixo aquelas que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mais tarde ele disse assim: longe de mim, a distância de mim, me gloriar-me
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, pastora. O apóstolo Paulo não tinha aparência, muito obrigado. Ele não tinha aparência de um camarada, um guarda-roupa de 16 portas, não. Um cara de academia e tal. Não, o apóstolo Paulo era um cara tão simples, segundo estudiosos, segundo os escritos dele mesmo, mas um cara dotado de vasto conhecimento em todas as áreas. Paulo falou acerca de tudo dentro da Bíblia. Ele sozinho escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Amém. Glória a Deus. Queridos, aleluia, Jesus. Porque não são. É claro que a gente incentiva, e quem puder e quiser pode estudar. Estude muito, queridos. Estude e se prepare, porque não vai ser inútil, não vai ser em vão. Mas não esqueça que você foi chamado, o principal propósito foi para demonstrar o principal propósito do cristão. Ele pode ser muito estudado, muito estudioso, assim também como aquele que não consegue nem ler. O principal propósito para a vida dele é demonstrar o poder de Deus. Demonstrar o poder de Deus. Demonstrar o poder de Deus. É pregar a palavra com poder. O próprio Paulo, certa vez, ele chega diante das autoridades religiosas, dos doutores e dos estudados e dos influentes, e ele diz: mesmo eu tendo o conhecimento necessário para confrontar vocês com esse conhecimento terreno e humano, mesmo eu sendo igual a vocês, tão estudado quanto vocês, e tão nobre quanto vocês, porque Paulo era de uma família nobre, de uma posição tão elevada quanto a de vocês, eu não cheguei para vocês para demonstrar o meu conhecimento humano. Eu cheguei para vocês para demonstrar poder. Você sabe que certa vez Paulo chegou em uma determinada região e ele falou: eu não vim para vocês demonstrar conhecimento humano. Eu vim falar com vocês para demonstrar o poder de Deus. Paulo ele estava dizendo: se eu quisesse confrontar vocês no mesmo nível de conhecimento humano, eu poderia, porque eu posso, eu tenho também. Mas não vim com isso não. Eu vim mostrar para vocês o poder de Deus. Porque era o que eles precisavam naquele momento. Eles tinham conhecimento humano. Eles tinham posição. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque vai ter lugares que você vai, e nem com todo o conhecimento que você possa ter humano, você vai conseguir realizar algo em alguém com ele. Você vai ter que demonstrar poder. Poder através do Espírito Santo. Ah, não, é porque eu sou formado em tal coisa. Vai ter lugar que o Espírito Santo vai dizer: não, você vai deixar tudo isso aqui e você vai falar do meu poder. Vai ter lugar que você vai ser tão confrontado e você vai chegar se achando, dizendo: eu tenho conhecimento em relação a respeito dessa área, eu vou chegar e arrebentar. O Espírito Santo diz: se você for com isso aí, você vai ser envergonhado. Porque o Espírito Santo, ele tanto conhece você, quanto conhece a pessoa que vai receber você. Ele tanto conhece você, quanto ele conhece a pessoa que ele vai enviar você. Ele não conhece só você. Ele conhece também a outra pessoa. Ele não conhece só a sua necessidade ou a sua disponibilidade. Ele conhece também a necessidade do outro.
Paulo, queridos, eu amo as ministrações de Paulo, porque ele diz que ele se fez humilde com os humildes. Paulo, ele se colocava, quando ele ia ministrar, ele já analisava assim o público, e ele se colocava à altura de todo mundo. Se Paulo, ele via que era um povo de origem humilde, e que não ia entender se Paulo falasse palavras difíceis, ou se ele chegasse dizendo, eu sou tal, eu tenho diploma tal, eu estudei na escola do rabino tal, eu sei. Paulo, ele sabia que se ele fosse falar conforme aquilo que ele tinha aprendido, aquelas pessoas humildes, elas não iam entender. Então Paulo, ele se colocava a nível de todo mundo. Ele procurava saber para quem ele estava pregando. Se era para pessoas humildes, ele se fazia humilde, ele pregava com palavras humildes para que aquelas pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Tão verdade é, pastora, que ele disse o seguinte: fiz-me de sábio com os sábios, fiz-me de tolo com os tolos. Quando era para conversar com Berenice, com Agripa, com Festo, com os reis da época, aí você ia ver uma exposição de sabedoria na hora necessária. Mas, quando era para falar com o camponês, não que você vai usar essas expressões aqui, gente, por favor, tá? Não vai atropelar o português também, né? Mas Paulo, a hora que era necessário falar numa linguagem, eu vou dar uma arrastada aqui, tá bom? Não que você precisa fazer isso. Quando era necessário falar nós vai, nós fomos, nós vamos, fume, joguemos, não ganhamos, nem perdemos, empatemos. Quando era para falar isso lá nas Olimpíadas, fume, joguemos, não ganhamos, nem perdemos, empatemos, não faça isso, tá, gente? Por favor, capricha seu português aí, vamos aperfeiçoar, vamos fazer o melhor. Procura estar apto a responder aqueles que vos interrogam acerca da vossa fé. Mas quando era necessário falar a linguagem do camponês, quando Paulo, catando graveto num naufrágio, com quase 300 pessoas, quem lembrar o número exato me fala aí, 264 264 pessoas num naufrágio, ele havia profetizado e dito que ninguém morreria. E a víbora, uma cobra venenosa, deu uma picada nele. E quando foi falar uma linguagem ali, ele falava uma linguagem daqueles camponeses ali, daqueles que estavam com ele na navegação também. Mas quando daqui a pouco, lá na Grécia, que era um país na época elevadíssimo, a cultura grega mega top das galáxias. Aí sabe o que o Paulo fazia? Agora aqui eu preciso usar uma linguagem diferente. Agora aqui a coisa muda. Então, ora você pode estar no Alphaville, ora você pode estar no Alfavela. Do Oiapoque ao Chuí, seja uma pessoa direcionada pelo Divino Espírito Santo. É isso mesmo, queridos. Pessoas direcionadas pelo Espírito Santo, elas têm sabedoria, né? E a gente costuma, e a gente já ouviu muito falar, a gente sabe que sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Sabedoria e conhecimento são coisas distintas, são coisas diferentes. Não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho sabedoria. Às vezes eu tenho sabedoria e posso também não ter o conhecimento, né? E nós costumamos definir que conhecimento, aleluia, Jesus, a gente aprende com os livros, a gente aprende nas escolas, a gente aprende estudando. Agora, sabedoria, a gente aprende com o Espírito Santo. Conhecimento, você pode adquirir, você pode ter estudando. Agora, sabedoria, para saber aplicar o conhecimento que você tem no lugar certo, na hora certa e da forma exata, você só aprende com o Espírito Santo. Terminou o tempo, né, queridos? Terminou o tempo. Então, amém. Vamos ficar para a próxima aula, para a segunda aula, amém? Então, você, aleluia, Jesus, já aprendeu que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e que ele tem sentimentos. Aliás, isso a gente vai aprender na próxima aula, tá?
Uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, tem vontades próprias. Pastora, será que o Espírito Santo tem sentimentos? Será que ele fica triste? Será que ele fica alegre? Será que ele fica com raiva? A gente aprende isso na próxima aula, amém? Na próxima aula, gente, eu tinha marcado, mas não dá mais tempo, tá? Eu ia falar hoje, mas não deu tempo. Somente uma pessoa que possui estas características pode realizar tais tarefas. Somente uma pessoa pode possuir essas características que foi falada aqui, que serão faladas nas demais aulas. Pode realizar determinadas tarefas. Amém? Então, na próxima aula, a gente vai aprender, aleluia, Jesus, se o Espírito Santo ele tem sentimento, se ele fica triste, se ele fica alegre, se ele fica com raiva. Pastora, será? Será? Quem aqui quer saber? Se ele tem ciúme. Quer saber, minha amada, se o Espírito Santo tem ciúme, se ele fica triste, se ele fica com raiva? Então venha na próxima aula. A gente vai falar a respeito disso na próxima aula, amém? Glória a Deus. Vocês conseguiram absorver alguma coisa? Vão sair edificados? Vão sair, vocês reteram alguma coisa disso que foi falado? Porque é isso que eu quero e que Deus quer e que o Espírito Santo quer. Não só que você receba isso a título de informação, mas que isso atue na sua vida com poder, com efeito, para a sua vida e para outras vidas. E a gente vai falar mais lá na frente, tá, queridos? Deixa eu só, aleluia, Jesus, ver aqui o que vai ser falado, aleluia, Jesus, também, na segunda aula, aleluia, Jesus. Né? Não, vou deixar, venha, em nome de Jesus. Você vai aprender muito mais e mais. Pastora, e o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu quero esse negócio. Pastora, eu vejo o povo falando em línguas. Eu vejo o povo saltando, pulando, profetizando. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pastora, eu acho tão lindo. Eu queria tanto, pastora. Sabia que você pode? Você pode. Talvez você ainda não saiba como. Mas na próxima aula você vai aprender. Quer ser aquela pessoa que fala em línguas, que profetiza, que recebe aquela alegria? Venha na próxima aula. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, queridos. O Espírito Santo não é aquela alegria que muitos acham. Aquela alegria passageira e momentânea. Você pula, se alegra aqui e depois você sai ali. Não, o Espírito Santo não é aquela alegria momentânea e passageira que faz você esquecer dos problemas por alguns minutos. Quem faz isso é droga. Sabia? Eu nunca usei droga ilícita, mas eu já bebi. E a bebida também faz isso. Te proporciona alegria por um. Depois, os problemas estão. Depois a tristeza vem ou não vem? O arrependimento vem ou não vem? Quem dá alegria momentânea e passageira são as drogas. E depois você volta para o mesmo problema, para o mesmo estágio, para a mesma situação, e sem poder sair daquilo, sem poder saber resolver aquele problema. Mas o Espírito Santo, ele te dá uma alegria que não é momentânea, que não é passageira. Pode se levantar. É uma alegria permanente e eterna. E além de ele te alegrar, ele também te mostra o caminho para poder sair da situação difícil em que você se encontra. O Espírito Santo, ele te dá uma alegria eterna. E ele te direciona pelo caminho em que ele quer que você vá. Em que ele quer que você seja bem sucedido. Em onde ele quer que você chegue e alcance o sucesso. Alcance a solução para o teu problema. Porque todo ser humano, ele almeja, ele deseja estar perto de Deus. Porque foi para isso que ele foi criado. Porque todo ser humano, ele tem sede de Deus. Ele tem sede de Deus. Ele só não sabe como chegar a Deus. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele te faz chegar a Deus. Toque aqui, queridos, toque aqui. Eu sei que você tem sede de Deus. Porque você foi criado para adorar a Deus.